Pessoal, nesse vídeo eu vou comentar esse livro aqui, ó, Disciplina e Destino, Ryan Holiday, um dos autores que mais conseguiu traduzir a filosofia estoica da Grécia Antiga para os nossos tempos. Um cara que escreve muito sobre isso, tem escrito várias obras acerca desse tema. E é uma filosofia que eu tenho muita aderência, eu tenho muita admiração por vários conceitos que o estoicismo prega, que passa, o que está aí disponível para que a gente aprenda. E eu acredito muito que a gente seguindo essa filosofia, a gente consiga gastar menos energia para conseguir alcançar os objetivos que a gente deseja. Portanto, eu acho que os livros do Ryan são livros extremamente, é uma linguagem muito fácil, você não é cansativa, você realmente consegue entender, compreender bem. Então, por isso que eu digo que ele traduziu muito bem a filosofia para o nosso tempo. E eu consegui extrair desse livro, tem muitas lições, né? Esse livro é dividido em 3 grandes capítulos. Eu selecionei 10 itens que eu acho que são bastante pertinentes para serem comentados, né? Eu consegui extrair, talvez eu esteja sendo injusto com alguns outros que são igualmente muito importantes, mas tem 10 pontos aqui que eu considero crucial. Ele divide em 3 partes: o exterior, corpo; o interior, temperamento; e o magistral, a alma. Eu compilei 10 pontos que eu acho interessantíssimo para a gente poder discutir aqui. Enfim, o primeiro ponto que eu queria destacar, ele fala: domine o corpo, comece com o eu. Ele, na realidade, ele prega que para você conseguir enfrentar os desafios que a vida vem oferecendo, que a vida começa a nos dar, você precisa estar preparado fisicamente. Ou seja, o corpo, ele é o guardião da alma. Então, se você não está com o corpo preparado, saudável, resistente às coisas que vão surgir pela frente, você não consegue chegar aonde você deseja. Então ele começa dizendo que você precisa ter uma disciplina de atividade física. Para você poder estar com o corpo saudável, você precisa estar se exercitando, seja o que for. E o grande desafio da gente hoje é conseguir realmente incorporar nas nossas rotinas uma atividade física que a gente goste, que a gente consiga realmente incorporar no nosso dia a dia. Então, ele fala muito de você dominar o seu corpo. Então, isso é o primeiro conceito importante. Segundo ponto, a frase que ele coloca é: comece ao amanhecer. Ele prega muito que quando você deseja algo e você precisa passar por um processo de construção até alcançar esse objetivo, você fazer isso nas primeiras horas da manhã, quando a mente está mais limpa, quando você não tem interferências de família que ainda estão dormindo, ou de trabalho, ou de mensagens, ou de ligações, é o momento mais propício para você colocar em prática a construção desse processo. Então, ao amanhecer, nas primeiras horas do dia, nas madrugadas, é que a gente começa a fortalecer os nossos desejos, começa a construir, concretizar esse processo para alcançar os nossos objetivos. E eu tenho experimentado isso realmente. Durante as madrugadas eu tenho lido mais, eu tenho conseguido me concentrar mais, a mensagem que eu consigo absorver, ela consolida de uma forma mais rápida, porque a cabeça está mais fresca. E não é muito tempo não, você lê 15 minutos, 20 minutos, já dá para você avançar bastante e consolidar muita coisa. Então ele passa realmente essa mensagem de que você começar a construir hábitos, principalmente de leitura, nas primeiras horas da manhã, facilita muito o aprendizado. Então, começar o dia já nas primeiras horas, contribuindo para o seu conhecimento, é um excelente hábito e ele recomenda muito. A batalha contra a dor. Terceiro ponto, a batalha contra a dor. Bastante interessante esse título, mas é o seguinte, ele prega que todo processo de crescimento, todo
todo o processo que você passa para poder alcançar suas metas e você começa a sair de um ponto A para um ponto B, ele necessariamente passa por um desconforto. Você crescer causa dor. Crescer causa dor. Então esse é o ponto. A batalha contra a dor. Não tem como você chegar a você crescer, progredir, prosperar sem enfrentar um desconforto naquele momento da sua vida. Quando você decide fazer algo que está fora da sua rotina, que está fora do seu ambiente, e você começa a movimentar toda a sua energia, todo o seu sistema de vida para um outro patamar, isso necessariamente causa um desconforto que ele chama causa uma dor. Então, você estando consciente já que esse crescimento, esses benefícios que você irá conseguir no futuro, necessariamente você vai ter que passar por um período de dor. Não tem atalho, não tem como pular etapa, você tem que percorrer esse caminho. É o que ele prega na filosofia. A batalha, quarto ponto, a batalha contra o prazer, o que ele chama de prazeres imediatos. Vamos lá. Quando a gente está num processo de crescimento, nós precisamos, cada dia, fazer um pouco. Na realidade, isso é que faz muita diferença. Não é você fazer muito um dia, pouco no outro, muito outro dia, pouco. A regularidade é que faz a diferença na construção desse processo, na construção desse caminho para você chegar aonde você quer. Então, o que faz nos mover? É um neurotransmissor, uma substância química chamada dopamina. E a dopamina, que está muito relacionado à sensação de prazer, ela, na realidade, também ela tem uma função vital de nos motivar, de fazer com que a gente nos mova, que a gente enfrente as ações, que a gente tenha a capacidade de ação. Então, a dopamina é fundamental para o nosso dia a dia, é fundamental para a construção desse processo. E quando você começa a gastar dopamina com álcool, com jogos online, com pornografia, com cigarro, com doce, comida, alimentação. Então, quando você começa a desregular a sua dopamina, falta dopamina para que você a utilize no processo de construção. Então, por isso que você ter uma abstinência de prazer, digamos assim, desses que eu falei, isso regula seus níveis dopaminérgicos e lhe ajuda a você construir de forma mais efetiva, a ter motivação para poder ter esse dia a dia, ter essa vontade, motivação de seguir com o processo. Então, evitar prazeres imediatos faz com que você consiga enfrentar com mais facilidade essa rotina que vai ter que ser estabelecida, a construção desses hábitos para você conseguir alcançar os seus objetivos. Então, foi isso que ele quis dizer com prazeres imediatos, a batalha contra o prazer. Quinto mandamento que ele fala aqui, marque presença. Aí ele coloca uma frase que eu acho bem interessante, que é: constância é um superpoder. Ele até exemplifica o que ele quer dizer com isso, que é o seguinte: você ser constante é uma arma poderosíssima para que as coisas aconteçam. Ele conta até a história de Thomas Edison, que inventou a lâmpada, mas tentou mais de 900 vezes para poder conseguir chegar no momento certo, ideal e produzir a lâmpada incandescente. Então ele fala que constância é uma coisa que poucas pessoas conseguem ter. Pouquíssimas pessoas conseguem manter uma constância. E quando você consegue chegar nesse nível de regularidade e constância, os efeitos são extraordinários. Existe um conceito que quando as pessoas querem implementar um novo hábito na sua vida, os 3 primeiros dias são extremamente desconfortáveis e zero resultado. Depois que você supera, assim,
mais ou menos 30% das pessoas desistem nos 3 primeiros dias. Depois que você supera os 3 primeiros dias, as 3 semanas seguintes são fundamentais. Você começa a sentir menos desconforto, mas ainda não tem resultado nenhum. Com 3 semanas, mais ou menos 50 pessoas também, 50% já desistem também de todo o processo. Passou de 3 semanas, se você alcançar 3 meses, você repetiu essa ação mais ou menos umas 70 vezes. Já tem condições, na maioria dos casos, dessa ação virar um hábito. Então, você passar de 3 meses fazendo todo dia o que você está se propondo a fazer, é muito possível que isso se torne um hábito e você consiga agora levar para o resto da sua vida e aí sim começar a colher os frutos ao longo do tempo. Então, constância é fundamental e poucas pessoas conseguem. 6º mandamento: busque o desconforto para não temê-lo. Na verdade, o que ele diz? Você precisa ter conhecimento, ter experimentado um modo de vida mais espartano. Ou seja, imagine uma forma de vida mais desconfortável do que a que você tem hoje. E viva esse modelo de vida em algum momento, para que você não tema esse modelo de vida. Então, as pessoas às vezes têm um medo muito grande de empobrecer, porque vai perder conforto. Então, esse medo muitas vezes paralisa a gente poder avançar. Então, o que ele propõe? Que você consiga manter a calma em um modelo de vida mais simples, mais espartano, você conhecer como é que isso funciona para você não temer. É tipo assim, se por acaso eu tiver que voltar a ter essa vida, eu vou viver e não vou morrer. Mas ele experimente ter um modelo de vida mais espartano para que você não tema esse modelo de vida. A partir do momento que você não teme ter esse modelo de vida mais espartano, você consegue progredir de uma forma mais tranquila, porque a sua energia vai estar voltada para o crescimento e não vai estar voltada para o medo de ter um modelo antigo de vida. Isso já aconteceu comigo em algumas situações de estar em um hotel que eu não tinha alternativa, o quarto desconfortável, ar-condicionado quebrado, calor, e ainda assim você tentar manter, tentar descansar para que você tenha um dia produtivo no dia seguinte, para que você tenha um momento produtivo no dia seguinte. Mas não que você viva dessa forma, mas você encare essas situações de forma mais serena e tranquila, e que não é o fim do mundo se por acaso isso acontecer. Quando você toma consciência disso, falei, é isso que é viver mais simples? Eu viveria, entendeu? Então, é você não temer se você tiver que ter ou passar por um momento mais desconfortável. 7º mandamento: silêncio é força. O que ele quer dizer com isso? Que você ter a capacidade de manter-se em silêncio durante a sua trajetória e falar menos, escutar mais, tem inúmeras vantagens quanto a isso, mas a principal que tem uma explicação, inclusive, neurocientífica, é o seguinte: tem a ver com a questão da dopamina que eu comentei há um pouco tempo atrás, que quando você tem projetos futuros, quando você tem desejos de conquistas e tenta materializar, tenta pensar de como você vai construir para chegar lá, e você divulga isso para alguém próximo a você, um familiar, um amigo, um irmão, sei lá, o que seja, você, ao falar desses seus desejos, suas metas, seus objetivos, você começa inevitavelmente a falar dos benefícios e resultados que essa conquista lhe dará. Quando você começa a falar sobre isso, você sente muito prazer em falar sobre isso. Então você também tem dopamina envolvida nesse processo. E essa dopamina vai lhe faltar para você poder construir o caminho, pavimentar o caminho para alcançar esses benefícios, essas conquistas. Então, não falar, você poupa energia e concentra energia no processo. É esquecer o resultado e focar no processo. E isso faz com que realmente você consiga ter motivação para todo dia construir um pouquinho. Então ele diz,
Silêncio é força. Então, quanto mais em silêncio você ficar, mais força você terá. Isso aí é algo que muitas vezes nos esquecemos e falamos mais do que o necessário. Vamos para o 8º mandamento. Respeite o tempo. O que ele diz? O tempo é seu aliado. Então, o tempo é o recurso mais democrático que existe. Você pode ser preto, branco, rico, pobre, não importa. Todos têm a mesma quantidade de tempo. A diferença é como você utiliza esse tempo. A forma que você aproveita o tempo que você tem disponível faz toda a diferença e isso muda a vida das pessoas, a forma que você aproveita o seu tempo. E ele cita também que o tempo tem que ser seu aliado. De que forma? Nós somos extremamente imediatistas, nós queremos resultados para ontem, queremos que as coisas aconteçam rapidamente, só que tudo leva um tempo de maturação. Então, quando eu falo, ele até cita isso, leia uma página de um livro todo dia. Você lê uma página todo dia, demora 3 minutos, 3, 4 minutos. Se você conseguir fazer isso, 3 minutos de 24 horas que você tem no dia. Se você fizer isso durante 30 dias, você leu 30 páginas. 30 páginas é quase 1/3 de um livro. Então, em 3 meses você lê um livro. Em 1 ano você leu 4 livros. Você já leu o dobro, quase o triplo da média que lê um brasileiro de forma geral. Então, você veja que 3 minutos por dia você já fica em patamar muito superior do que a maioria da população. Portanto, é deixar o tempo fazer o seu trabalho. Então, 3 minutos, uma página. E se você dobrar essa condição, você imagine como isso é replicado. Você vai estar lendo, em vez de 4, 8 livros por ano. Se você dedicar 6 minutos de leitura todos os dias no ano. Então, percebam como o tempo ele é muito favorável quando você estabelece rotinas, foca e faz com que esse tempo seja bem aproveitado. E ele te dá uma recompensa realmente muito grande. E livro muda uma vida, né? 9º mandamento aqui. Tolerância com os outros e rigoroso consigo mesmo. Essa frase é do livro dele. Eu gostei muito desse capítulo que ele fez essa abordagem, porque apesar de eu estar fascinado pela filosofia estoica e ter muita aderência em vários conceitos que ele traz, inclusive nesse livro principalmente, eu já li uns 3 livros dele, mas nesse principalmente, ele fala com muita propriedade que nós temos que ser tolerantes com os demais. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. Nem todos os conceitos que estão no livro que fazem muito sentido para mim, faz sentido para outras pessoas. Nem tudo que eu estou interessado em ler, em aprender e fico vibrando com esse tipo de leitura e gosto, é interessante para outras pessoas e está tudo certo. Então, não é porque eu goste de um determinado tema que outras pessoas são obrigadas a ter, e quem não gosta, eu nem por isso devo me afastar, eu não devo conversar com essas pessoas. Então ele fala realmente para você ser tolerante, porque, primeiro, nem todo mundo está preparado para esse tipo de leitura, nem todo mundo gosta desse tipo de leitura, nem todo mundo quer esse tipo de leitura. E essas pessoas, muitas vezes, que têm interesses distintos aos seus, elas têm interesses de coisas que você também desconhece. Então, se ser tolerante com as pessoas que não têm os mesmos interesses, isso é fundamental. É fundamental. No entanto, você deve ser rigoroso com você mesmo. Aí você tem que cobrar de você a disciplina, você tem que cobrar de você a constância para que você queira pagar, você tem que pagar o preço para poder conseguir os seus objetivos. Mas os outros são os outros. Eles têm que resolver a vida deles e você não tem que ser rigoroso com eles, nem tem que esquentar a cabeça. Então é ter essa humildade de que o que é bom para você não necessariamente é bom para o outro. E sempre assim a vida segue e todo mundo é feliz.
Então, eu gostei dessa reflexão, acho que foi bem provocativo. E, aliás, eu acho que isso é um dos principais objetivos quando você pega um livro bom, é fazer você refletir, é fazer você repensar. Nem tudo que você estabelece para a sua vida e dá certo são verdades absolutas, né? Algumas pessoas vão conseguir agregar e seguir como exemplo, outras pessoas não, outras pessoas mais ou menos, podem aproveitar parcialmente muita coisa, e isso faz parte, isso é assim, né? As coisas não são lineares, mas eu acho que a grande beleza é essa, é você conseguir, é um livro conseguir provocar em você uma reflexão e você conseguir mudar o comportamento e você conseguir ensinar isso. Essa sequência que eu considero muito importante é você ter humildade para aprender, aplicar o que aprendeu e ensinar o que aplicou. Eu acho que você conseguindo girar esse ciclo faz muito sentido e é bastante prazeroso. Você contribuir para a melhoria da vida de outras pessoas. Mas quem não conseguir, quem não precisar, quem não acreditar, tá tudo certo também. Então eu gostei muito dessa reflexão. O último, 10º e último ponto que eu achei bastante importante e interessante, a frase que ele coloca no livro é elegância na pressão. Ele quis dizer o seguinte: nós, durante nossa vida, nós temos momentos de euforia, momentos de... As coisas são mais ou menos, se você prestar atenção, as coisas são mais ou menos cíclicas. Você tem momentos de extrema alegria, de extrema realização, e tem momentos de depressão. Tem momentos que as coisas não dão certo, tem momentos que você muitas vezes vai ter que dar 2 passos para trás, para no futuro dar 3 para frente. Então, e aí você começa de novo. Você não consegue sempre estar por cima, nem você sempre estará por baixo. Diante dessas nuances, dessas situações, o que é importante? É você manter o equilíbrio, é você manter a constância, é você manter de uma forma constante a maneira que você trata, que você se comunica com os demais. Então, nem você estar tão eufórico quando as coisas estão bem demais, nem você estar extremamente triste quando as coisas também não dão certo. Então, você conseguir, como ele fala, manter a elegância sob pressão é extremamente importante e relevante para que você mantenha um ritmo de progressão, de crescimento ao longo da sua vida. Então, acho que foi também uma parte que me tocou, porque realmente a gente vive momentos bons e momentos ruins. Mas a forma que você reage tanto aos momentos bons como aos momentos ruins, isso tem muita importância. A forma com que você se comunica com as pessoas tem muita importância, tem muita relevância. Então eu acho que foram 10 temas que eu consegui reunir, que foram temas que foram mais aderentes à minha vida e que eu quis compartilhar aqui com vocês. E se você gostou, não deixe de me seguir, compartilhe esse vídeo, comente, faça suas reflexões e brevemente estarei aqui divulgando mais outro livro, comentando outro livro para a gente poder sempre estar evoluindo. Valeu, um abraço.